Bom, pessoal, esse aqui é o exercício 3, né, da lista aí que eu dei para vocês de reforço, tá? Alguns eu já tinha feito em sala, outros eu não fiz, falando agora com o pessoal do noturno, né? Porque nós tivemos aí 2 feriados, com o pessoal do integrado eu fiz alguns diferentes, mas enfim, essa lista de reforço aí, embora ela não valha nota, hein, ela tá muito interessante para vocês estudarem aí para a prova, né, que seria a P2 do integrado e a P1 aí do noturno, tá? Estaria bastante interessante essas informações. Vamos lá então, nem pus enunciado porque o enunciado é sempre igual, tá? Você tem uma figura aí, letra A, calcule as reações nos apoios, né? A figura é sempre parecida. Muda um pouquinho para outra para vocês raciocinarem um pouco, né? Mas é sempre ideias parecidas. Letra B, calcule os esforços solicitantes. Acabei esquecendo de animar aqui esses quadrados, eles estão aí, esses retângulos, na verdade, eles estão aí para separar um pouquinho o cálculo, deixar mais organizado para vocês. Bom, então você olha para essa estrutura, o meu primeiro passo é sempre redesenhar, tá? Redesenho somente a barra sem os apoios. Se você quiser fazer aqui direto nos apoios, ó, tá vendo? Sem espaço, ó, o apoio em contato com o chão representa um apoio fixo. Reação vertical, VA, e horizontal, HA. Assim como o móvel, né? Ou você deixa esse espaço, tem uns que põem aquelas rodinhas, eu prefiro pôr o espaço. A rodinha talvez seja mais didático, vocês façam como vocês gostarem mais. Espaço ou rodinha é apoio móvel, portanto somente reação vertical, tá? E qualquer apoio, eu prefiro sempre redesenhar, acho que fica mais didático aí para vocês e menos poluído. Qualquer apoio, então tanto A quanto B são apoios, tem a reação vertical, né? Impedem o movimento da barra na vertical. E somente o apoio fixo tem a reação horizontal. Então tá aí a barra redesenhada, ao invés de colocar os apoios, eu coloquei as reações que eles representam. Você pode vir e fazer como eu falei, direto aqui, ó, tá? Mas eu, para vocês, prefiro redesenhar. Não vamos esquecer as forças que a gente tem e não vamos esquecer também as distâncias, né? Ou seja, a localização em que cada uma delas está, né? Faz sempre o tracejadinho aí, nem que fique meio torto assim, não tem problema não, para você ter certeza aí da localização dessa força, tá bom? Né? Se você fizer só a chave, já fizer direitinho, também não precisa do tracejado não. Tô fazendo aí para deixar bem claro para vocês, apesar de ter ficado um pouco torto, esse tracejado representa que essa força de 60 tá a 3 metros do ponto A, e a de 80 tá a 1 metro do ponto A. Não, hein, gente? Cuidado, 4 metros, porque olha só, o ponto A aqui, que eu não marquei, porque já está mostrando que é HA e VA, né? Até o 80, ó, anda 3, e chegou no 60, mas para 80 anda mais 1, 3 mais 1, 4 metros do ponto A, hein? Pega aí sempre como referência o ponto A, depois na hora dos cortes vai mudar, mas para a letra A, reações dos apoios, eu prefiro fazer sempre no ponto A, para não dar confusão. Bom, somatória das forças no eixo X, aí não vai dar nem graça, né? A única força no eixo X é o HA, eu pus menos HA porque ela está orientada no sentido negativo do nosso eixo X e não tem uma força aqui como tinha nos outros dois exercícios. Se tivesse, por exemplo, né, vamos supor aqui, tivesse uma força, aqui, sei lá, 12 kilonewtons, né? Você sabe que você ia colocar aqui, ó, menos HA mais 12, a sua HA ia dar 12. Dica aí para os outros dois exercícios. Aqui não tem, tá? Então foi só em um comentário, aqui não tem, só tem HA na horizontal, então obviamente ela é zero. Você não precisaria nem talvez fazer essa metade aqui, mas faz para me mostrar num evento de prova, né, numa prova, me mostra que você sabe por que o HA é zero, porque ela não tem a quem reagir. Mas você me mostra que, escrevendo isso aqui, você me mostra que você sabe que se tivesse alguma força horizontal, a HA estaria ali para se equilibrar com ela e impedir o movimento horizontal da estrutura, tá bom? Somatória das forças no eixo Y. Vou fazer aqui por enquanto no eixo Y para cima positivo e para baixo negativo. Lá no cálculo de força cortante, lembra que a gente vai mudar isso aí, tá? Se você quiser usar sempre para baixo positivo e para cima negativo, tranquilo. Mas eu prefiro aqui, né? Eu acho que fica, apesar de pode ficar mais confuso para alguns, fica mais didático a gente iniciar a disciplina respeitando o que a gente está acostumado com o eixo Y em matemática. E aí eu falo, ó, na cortante é uma exceção, chatinha, lá a gente troca. Então eu vou fazer aqui normal, tá? Para cima positivo, então mais VA e mais VB, porque elas estão para cima, e para baixo negativo, menos 60 e menos 80, porque elas estão para baixo. Aqui não tem muito o que fazer. Ah, eu esqueci de animar, então vou ter que escrever agora na hora. Aqui não tem muito o que fazer, a não ser, ó, passar, né, juntar, eu vou somar 80 menos 80 com menos 60, somam-se os sinais iguais, né? Somam-se os números e mantém o mesmo sinal, vai dar 140 com sinal negativo. Quando eu passar o 140 negativo para o outro lado, ele fica mais 140. Como só tinha o zero lá, não tinha nada, acabou aqui, tá bom? Agora vamos somar os momentos. Pessoal, ó,
Eu não sei se eu deixei espaço aqui para fazer aquele desenho que eu sempre faço, então eu vou apertar ele um pouquinho aqui, ó. A gente vai usar o A como ponto fixo, ó. Pode ver que é a somatória dos momentos em A. Aqui está a barra, como o A é o ponto fixo, né? Em termos de giro, fixando, girando, tentando girar a barra em torno do ponto A, que está aqui, ó, nós temos duas possibilidades. Ou ele se desloca, opa, aqui não tem flechinha não, fiz bobagem. Ou ele se desloca nesse sentido aqui, ou ele se desloca nesse sentido aqui. Eu vou considerar aqui, ó, para nós, o anti-horário, eu acho que eu já tinha até colocado, ele vai aparecer de novo na animação, mas não tem problema não. O anti-horário como positivo, tá? O anti-horário é esse aqui, então para cá mais e para cá menos, tá? No caso aqui, depois que fixou A, fez o desenho, você já pode pensar em subiu mais, desceu menos. Antes de fazer esse desenho, não pense em descer ou subiu, que isso pode te confundir, tá? Pense em horário e anti-horário, mas depois que o desenho tá pronto, para ficar mais fácil para vocês aí pode pensar em desceu, subiu, tá bom? Realmente ficou ali sobreposto o anti-horário positivo, mas ok, acho que dá para vocês lerem ainda aí, né? Bom, 60 e 80 descem, né? Lembra que o A é o ponto fixo, então a HA, mesmo que não fosse zero, ela é horizontal, e mesmo que não fosse horizontal, está em cima dele. A VA até geraria um momento em outra posição por ser vertical, mas aí ela está em cima do ponto fixo, distância zero, então ela não gera momento. Quem vai gerar momento aí é a 60, está vertical e longe do ponto A, a 80, vertical e longe do ponto A, e a VB, que também é vertical e longe do ponto A. Como 60 desce, negativo, tá 3 metros do ponto A, menos 60 vezes 3. Lembra que momento é força vezes distância, tá? Então é a força de 60 vezes a distância 3 que ela está do ponto A, menos 60 vezes 3. Mesmo raciocínio para 80, só que 80, como eu já comentei no início desse vídeo, está a 4 do ponto A, então menos 80 vezes 4. E a VB tá a barra inteira, que é 5, né? VB vezes 5, já escrevi direto aqui 5VB, que é a mesma coisa que força VB vezes a distância de 5. Vejam que é cada força vezes sua distância, ó, 60 vezes 3, 80 vezes 4 e VB vezes 5. A VB é mais, ó, porque subiu mais, tá vendo? 60 e 80 são menos porque desceu menos. Só terminar a conta, né? 3 vezes 6, 18, então 180. 4 vezes 8, 32, então aqui 320. 5VB, 180 com 320 dá menos 500. Quando você passar para lá, ele vai dar mais 500. E quando você passar o 5 dividindo 500, você vai tirar que VB é 100. Vamos chamar essa equação de 2 e essa outra aqui, ó, que eu já coloquei aqui, vamos chamar ela de 1, tá bom? Essa aqui é 1, porque na próxima página a gente vai substituir o valor obtido 2 em 2 na equação 1, tá legal? Substituindo 2 em 1. A gente achou a equação 1 era, se você não lembrar, volta, VA mais VB 140. E a 2 é que VB é igual a 100, né? VA mais VB 140, mas eu já sei que VB é 100. Então, quando eu passar o 100 ali subtraindo o 140, vai dar 140 menos 100. Pulei essa passagem, tá? Você ficaria VA igual a 140 menos 100. E aí, resulta que VA é 40 kN, tá? Então, achamos as três reações aí. HA 0, VB 100 e VA 40, tá? As duas forças, tanto de 100 quanto de 40 em kilonewtons. Vamos lá, vamos continuar. Agora é hora dos esforços solicitantes. Vamos raciocinar. A nossa estrutura é essa aqui. Quantos cortes a gente vai fazer? Gente, eu morro de falar isso na sala de aula. Se você não entendeu até agora, preste atenção, é hora de você entender. Você vai correr os seus olhos pela barra do ponto A, que eu não escrevi aqui, mas você sabe que ele é esse, até o ponto B, que eu também não escrevi aqui, mas você sabe que ele é esse. Cada vez que um novo esforço surgir, você vai fazer um novo corte. Então comecei no ponto A, opa, já apareceu 40. Depois do 40 tem o corte. Que posição? Qualquer posição entre o 40 e o 60, lembre-se que inclusive o ideal é que você não saiba. Não é bem no meinho, não é em cima do 40, não é em cima do 60, em qualquer posição. E você tem que não saber, justamente para que a resposta lá no fim seja uma equação e não um número. Porque no segundo bimestre nós vamos fazer os gráficos dessas equações que vocês vão obter. Mas por enquanto não precisa se preocupar com o gráfico não, se preocupe em obter a equação corretamente para tirar nota boa aí no nosso primeiro bimestre, tá bom? Então continua andando. Achei o 40, opa, tenho que fazer um corte depois do 40. Já fiz, nessa região aqui eu já tenho um corte que representa ela. Ando mais, ando mais, ando mais. Aparece o 60, opa, depois do 60 mais um corte. André, por que você fez tão pertinho do 60? Para te mostrar, para ver se eu te convenço que o corte 1 é em qualquer lugar entre a força de 40 e a força de 60. O corte 2 é em qualquer lugar entre a força de 60 e a força de 80. E claro, você vai continuar andando, fez o corte 2, continua andando, encontrou 80, depois do 80, corte 3. Se você continuar andando, você vai encontrar o 100. Depois do 100 teria um corte 4, ele é mais uma força, lembra? Cada vez que eu encontrar com um novo esforço, com uma nova força, eu faço um novo corte. Só que a barra acabou, né? Depois do 100, não tem como fazer o corte 4, tá? Então vão ser 3 cortes aí. Como a gente viu, corte 1, né?
está entre a 0 e 3. O que significa isso? Significa que se eu realmente fizesse esse corte na prática e medisse essa distância, esse comprimento aqui, ó, seria no mínimo 0 e no máximo 3 ali na força de 60. Para efeito de cálculo, claro que a gente sempre vai imaginar um valor intermediário entre a distância 0 do ponto A, que é o próprio ponto A, e a distância 3 do ponto A, que é a localização da força de 60. Mas saibam que, em teoria, até pra gente fazer os gráficos do segundo bimestre, pode ser o próprio 0, tá? E pode ser o próprio ponto aqui embaixo da força de 60. Por isso que se eu cortasse um pedaço, eu não sei a medida desse pedaço. Por isso que eu chamo ela de x, mas eu sei que o x é no mínimo 0 e no máximo 3 para estar nessa localização entre o 40 e o 60, tá? Por isso que eu escrevo assim, x entre 0 e 3. Redesenha, copia, né? Independente da distância que você deixar aqui, mesmo que você tivesse cortado aqui pertinho do 60 ou aqui pertinho, você vai copiar, a única coisa que você vai ter na sua cópia é a força de 40 e o corte 1. Maravilha, esse é o seu corte 1, deixa ele aí, show de bola. Em todo corte, gente, vocês vão fazer 3 desenhos. Arruma 3 cores de caneta, igual eu faço. Aí você faz a normal em azul, sempre nessa posição, saindo, né? Ou seja, da esquerda para a direita. A cortante descendo, tá? Faz ela em vermelha. Sempre faz em verde o momento fletor. Ou usa a cor que você quiser, mas eu vou estar usando sempre essas cores. Tanto aqui nas aulas, né? Nesses reforços virtuais, como lá dentro da sala de aula. E você sempre vai desenhar assim, tá? É o que eu falo, é feio falar, decora. Né? Tá, mas aqui infelizmente é isso. Porque depois que você vai entender o motivo da gente estar fazendo isso, não sou eu que vou te explicar, é na prática de exercícios, tá? Eu posso te explicar agora. A gente sempre vai usar os esforços solicitantes como se eles fossem positivos. E na minha convenção de sinais, eles são positivos assim, tá? E eu te aconselho a usar a mesma convenção de sinais que eu para não nos confundir. Então nós vamos desenhá-los positivos, fazer os cálculos iniciar os cálculos com eles positivos, porque aí você já está com o valor ajustado. Se no final da sua conta der um positivo, é porque realmente ele é positivo, afinal você desenhou ele como sendo positivo. Se ele der negativo, não é que tá errado, tá? Quer dizer que ele estaria num outro sentido, mas você não precisa redesenhar, ele já sai com o sinal certo. Desenhando eles nesse sentido aí que tá desenhado, ou seja, imaginando que os 3 são positivos, já faz com que suas contas saiam com os sinais certos. Quando der positivo é porque ele realmente é positivo, e quando sair um sinal de menos lá é porque ele é negativo. Isso faz a sua conta dar certo, não precisa se preocupar. Falar, André, se der negativo tá errado, ou então eu tenho que trocar no desenho. Não! Desenha assim, ó, a normal da esquerda para a direita, a cortante descendo e o momento fletor subindo no sentido anti-horário, são os esforços solicitantes com o sinal positivo. Desenha eles assim, para iniciar o cálculo assim, porque aí quando der mais, realmente vai ser mais, e quando der menos, realmente vai ser menos. Isso você só vai entender melhor com a prática de exercício, tá bom? Falando em prática de exercício, vamos continuar esse, para que vocês possam refazê-lo sem assistir o vídeo e tentar fazer os outros dois, tá bom? Bom, somatória das forças no eixo X tem que dar 0. Quem está no X? Só a normal. Então ela é igual a 0. Né? Não tem nenhuma força aqui fora, né, na reação aqui do apoio A, reagindo a uma possível força horizontal. Não tinha ninguém aqui, por isso que eu já não desenhei ninguém. Então normal aqui é 0. Cuidado, hein? Cuidado que nos outros exercícios eu falei lá do H, de ter uma força de 12, o HA seria 12, né? Aí o seu HA estaria aqui, 12. Não esquece de copiar ele nos outros dois, hein? Porque vai ter. Aí a normal vai ter que ser igual a 12 para elas se equilibrarem, né? Você vai escrever mais normal, menos 12, vai passar o 12 para lá. Igual eu fiz na sala de aula, tá? Não vou refazer aqui porque aqui não tem nada, eu não quero te confundir. Aqui a normal é 0. Mas se você não conseguir fazer isso nos outros dois exercícios, dá um toque para mim. Tá bom? Então vamos fazer no eixo Y, já vai ter um pouquinho mais de graça. Lembra, pessoal, que os esforços solicitantes, você não pensa, né? Quando você está aqui, B, esforços solicitantes, né? Você escreve mais normal, aí você vai ver quem concorda e quem discorda com ela. Que nem na cortante, ó. Você vai aí no papel escrever, aqui eu já fiz de uma vez, daqui a pouco vai aparecer, mais V. Como o 40 discorda do sentido dela, é mais V menos 40. E claro, como a soma de todas as forças verticais tem que dar 0, mais V menos 40 igual a 0. Beleza? Passo 40 para lá, achei que no corte 1, V igual a 40 kN. Ah, André, mas não tem que dar uma equação? Geralmente tem. É que às vezes, a gente vai relembrar isso aí, a cortante, quando só tiver carga pontual, assim, que nem o caso do 60 e 80, isso é uma função matemática, né? Mas é uma função constante. Esse V, o N, o M, é como sempre se fosse o Y da função. Então a gente tem aqui Y igual a 40. Mas pode ver que o momento fletor vai dar sempre uma equação, em qualquer exercício que você fizer, tá bom? E agora, lembre-se que nós vamos fazer a somatória dos momentos no corte 1. Então, refazendo o desenho que eu sempre faço em sala de aula, eu vou fazer ele aqui, ó. Agora o meu A não é mais ponto fixo, agora é o corte 1 que é ponto fixo. Então eu tenho duas possibilidades de giro, uma para cá e uma para cá, tá?
Qual que vai ser a positiva? Aqui é fixo, sempre essa. Quando você estiver em reações dos apoios, você pode usar o que você quiser, mas aqui é fixo. Por que que essa é fixo? Porque o momento fletor vem daqui, bate na barra, ó, e o giro que ele causaria seria esse. E lembrem-se, o esforço solicitante é sempre positivo. Então o outro sentido que sobrou, então o outro sentido que sobrou é sempre o negativo, tá bom? O outro sentido que sobrou é sempre um negativo, beleza? Então, da mesma maneira que você vai calcular normal, você nem pensa, você só vai e escreve mais normal, que você vai calcular cortante, você nem pensa, você escreve mais cortante, você vem aqui e escreve mais momento, tá? Mais momento. Como você não sabe a distância do corte, aqui eu chamei de x mais momento. Aqui, lembra que aqui é o ponto fixo, se ele faz a barra descer, é o mais. O 40, ó, sendo aqui o ponto fixo, o 40 faria a barra subir, então é menos 40. Que distância está o 40 do corte? Eu não sei a distância, então eu chamei essa distância aqui, ó, aqui copiada aqui embaixo de x, simplesmente de x. Então é mais momento, que faria descer, positivo, menos o 40, menos a força de 40 que faria subir, só que o m já é momento, a força de 40 ela é força, para virar momento eu preciso fazer vezes a distância, no caso a distância aqui é x. Achei que no primeiro corte, normal é 0, cortante é 40, momento fletor é 40x, tá bom? O raciocínio dos cortes é sempre o mesmo. Pode ver que nos próximos slides, ó, eu vou copiar esse mesmo desenho, só que sem o x, tá? Sem o x, então deixa eu só, inclusive, apagar isso aqui. Vai apagar tudo que eu fiz a mais, mas não tem problema não. Deixa eu só apagar isso aqui. Nos próximos cortes, nós vamos fazer, ó, aqui tá o corte, deixa eu fazer em verde, né? Já tem muita coisa em vermelho. Em algum lugar aqui, não tem problema que eu pus em outro lugar não, viu? Melhor, entre 40 e 60 o corte 1, em algum lugar entre 60 e 80 o corte 2, em qualquer lugar entre o 80 e o 100 o corte 3. Nós vamos copiar nos próximos cortes essa barra aqui até esse corte 1. E apaga, né? Apaga, deixa eu fazer aqui com a ponteira laser, apaga toda essa parte que tá pra lá. No corte 3 também, nós vamos copiar até aqui e apaga toda essa parte que tá pra cá, tá bom? Seria isso aqui. Vamos lá então, pode ver que eu vou copiar aqui, ó. Agora no corte 2 vai ser incluso o 40 e o 60, assim como lá na frente no corte 3 vai ser incluso o 40, o 60 e o 80. Pra quem não viu, ó, no corte 2 incluso 40 e 60, no corte 3 incluso 40, 60 e 80. Vamos lá então, corte 2. Se eu cortar em qualquer lugar aqui, ó, eu sei que esse comprimento vai passar de 3, porque eu tô cortando depois da força de 60, mas eu sei que ele não vai chegar em 4, porque eu tô cortando antes da força de 80, então eu sei que o comprimento aqui, né, lá no corte 2, que eu também vou chamar de x, vai ter que obrigatoriamente estar entre 3 e 4. Tem que ser maior que 3 para passar da força de 60, tem que ser menor que 4 para não chegar na força de 80. Lembra que esse menor ou igual tá aqui porque poderia ser exatamente a força de 60, o ponto dela, exatamente a força de 80, o ponto dela, mas para não complicar a nossa cabeça a gente sempre faz no meio, mas em teoria poderia ser nos extremos sim, tá? Por isso o sinal de menor ou igual. Bom, copiei de novo. Copiou o pedaço até o corte, você vai fazer a normal nesse sentido, a cortante nesse sentido e o momento fletor nesse sentido, sentido anti-horário subindo, tá bom? De novo, as distâncias. Lembre-se que tudo é x, porque eu não conheço, eu não sei o tamanho do corte, mas eu sei que está depois de 3. E eu sei que a força de 60 está a 3 metros do início aqui, né, que era o nosso ponto A. Então essa distância eu conheço. O que eu não conheço é a distância total. Mas lembra que eu falei para vocês na sala de aula, se você tem um total de x e um conhecido, um pedaço, né, desse x conhecido 3, o pedaço que você não conhece é sempre x menos 3, tá bom? Até falei na aula de uma maneira que talvez tenha complicado aí para alguns, mas só para explicar, para dar a justificativa, ó. Tudo é x. Um pedacinho aqui eu conheço é 3. Quanto vale o pedaço que eu não conheço? André, eu não consigo raciocinar igual a você. Então chama de y. Você sabe que necessariamente 3 mais y é igual a x. Então o y que você quer achar, ó, é x menos 3. Mas para você não precisar ficar fazendo isso toda hora, tá? Toda hora, já saiba que quando você tem um total e um pedaço conhecido, numa barra, numa medida de distância, né? O pedaço desconhecido é o total menos o pedaço conhecido, ó. Pedaço desconhecido, né? Que não que x seja um valor conhecido, mas x é o meu total, faz de conta que o x é um número, tá? Então eu tenho um pedaço do total conhecido e eu tinha esse outro pedaço aqui que é o desconhecido, né? Como a gente mostrou aqui, né, ó, você pode chamar de outra letra e deduzir isso toda vez, mas não precisa. Basta você pensar assim, ó, eu tenho um total, tenho um pedaço conhecido, o pedaço desconhecido vai ser o total menos o pedaço conhecido. Sempre vai valer, tá? Se ficar em dúvida, põe 2 letras, monta aí e isola aí a segunda letra que você vai achar o seu x menos 3, tá bom? Exclui isso aqui. Bom, mais difícil, na minha opinião, nessa matéria, gente, é raciocinar em cima dessas distâncias. Os esforços solicitantes, vocês vão acostumar de tanto fazer exercício. De novo, ó,
Vou fazer aí pra vocês, nem vai ter graça, mas vamos fazer. Somatório das forças no eixo x igual a zero. Como não tem a reação aqui, ó, cuidado que nos outros dois exercícios vai ter, né? Não tem essa reação, certo? Quem que é a única força aqui olhando para esse corte na horizontal? A normal. Então, normal é igual a zero, porque tadinho, não tem mais ninguém no eixo x, tá? Precisa fazer, André? Precisa para me mostrar que você entendeu, tá? Mas quando não tiver em forças horizontais, a reação horizontal vai dar zero e a normal vai dar zero em todos os cortes. Mas faz isso aqui para me mostrar que você entendeu que... senão eu vou achar que você está aí cortando o caminho demais, tá bom? Aí, no eixo y vai ter um pouco mais de graça. Não pensa, vai lá e escreve mais v, tá bom? Mais v. Quem concorda com o sentido da v, 60, por isso que é mais 60. Quem discorda, 40, por isso que é menos 40, tá? Aqui vai ficar v mais 20, quando eu passar o 20 para lá, ele vai trocar de sinal, vai dar v igual a menos 20. Vamos para os momentos. O momento já... Vocês precisam prestar um pouquinho mais de atenção. Lembrem-se que o desenho, para o vídeo não ficar muito longo, já vai ficar longo, mas enfim, reação nos apoios é assim, né? Agora voltou tudo. Desculpa, pessoal. E no corte, ó, você pode usar sempre o mesmo desenho para entender o corte. Cadê ele? Apagou. Apagou, tudo bem. Então a gente faz de novo. Porque depois no corte vai ser para qualquer lugar que você for calcular momento, vai ser o mesmo desenho, ó. Vou fazer ele aqui. Aqui está o ponto A, aqui está o corte. Lembrem-se que o momento fletor tá girando aqui fora, então ele vem, bate na barra aqui assim, ó. Então ele faria com que ela descesse. Todo esforço solicitante é sempre positivo, então esse sentido é o mais, o sentido do momento fletor. Consequentemente, o sentido contrário aqui, ó, né? Esse sentido é o menos. Então agora que o desenho pensou, antes de desenhar isso daqui, né? Esse rascunhinho, pensa sempre em sentido horário ou anti-horário. Depois que você desenhou, você pode pensar em subiu e desceu. Porque aí tá pronto, você já não vai mais confundir quem é o corte, já era. Então, mais momento, quem faria girar? Quem faria descer? O 60 faz descer, por isso que é mais 60, mas cuidado, ó, veja que a distância dele até o corte, como nós medimos aqui embaixo, é x menos 3. Então, o 60 concorda com o sentido do momento fletor, mas o 60 é força. Então, ele deve ser multiplicado por essa distância, que é a distância dele até o corte. O 40 faria giro no outro sentido, né? Porque, ó, o 60 estaria aqui. 60 faria a barra descer, considerando que aqui é ponto fixo. Testa aí com uma caneta sua, né? Se você não consegue entender, faz igual eu faço na sala de aula. O 40 já estaria nesse outro ponto aqui, faria subir. Por isso que seria menos 40. 40 é a distância total aí desse pedaço de barra, porque lembra que a gente fez o corte 2. A distância total a gente chamou de x. Aplica a distributiva aqui, ó. 60 vezes x, 60x. 60 vezes menos 3, menos 180, tá? Aí, ó, 60x menos 40 mais 20. O 180 não tem ninguém sem x para somar com ele, né? E fica menos 180. A hora que você passar os dois para lá, vai dar menos 20x mais 180. Então, no corte 2, as respostas são n igual a 0, cortante igual a menos 20, momento fletor igual a menos 20x mais 180. Terceiro e último corte. Antes da gente chegar lá, vamos voltar aqui, ó, pra gente ver o que a gente tem que copiar. No corte 3 aqui, já vai entrar a força de 60 e a de 80. Então você vai copiar, ó, esse pedaço aqui dessa barra, até aqui, ó. Pega lá e copia mesmo, menos as distâncias, tá? As distâncias você vai ter que pensar. Pega aqui e copia esse desenho mesmo, ó. Deixa eu pular, que aqui tá o corte 1, corte 2 a gente já viu, né? Pode ver que eu vou copiar, vou fazer exatamente isso. Esqueci de animar o finalzinho aqui, pessoal. Só um minuto, vamos fazer na hora, não tem problema não. Faz no improviso. A gente faz aqui no improviso, vai que vai. Achei que tava tudo pronto, esqueci da animação, tá? Senão também vou fazer aí pra vocês de um jeito que não vai ser legal. Rapidão. Desculpa aí, erros de gravação, né? Mas vai com o erro mesmo. Então vamos lá, vai, agora vamos olhar com calma. Então tá, olha o que eu copiei, né? Copiei aquele pedaço que eu circulei, volta lá, volta no pedaço que eu circulei. Tá vendo que agora vai entrar o 40, o 60 e 80? Na hora que você vai copiar, não precisa pensar nas distâncias não. A distância vai dar trabalho, a distância você vai ter que analisar. Então faz com calma, tá? Mas vai entrar o 40, o 60 e 80. Agora vamos pensar nas distâncias, que é o mais difícil. Você sabe que esse corte vai ser maior que 4. Porque se você olhar no desenho da barra inteira, ó, pra estar depois do 80, o tamanho do corte, né? Eu tenho que fazer um corte que meça mais que 4 metros, porque eu tenho que vir aqui, ó. Eu tenho que vir aqui, depois do 80. E aqui, exatamente no 80 é 4. Então esse pedaço de barra
que a gente chama de corte 3, né? Vamos dizer assim, esse lado esquerdo da barra de quando é feito o corte 3, ele vai ter que ter mais de 4 metros. Como ele já é o último corte, ele tem que ser menor que 5, porque a barra inteira mede 5, tá? Ele poderia ser a barra inteira, a princípio, teoricamente, mas para efeito prático de cálculo, lembra que a gente sempre vai pegar um pedaço no meio, entre o 4 e o 5. Tá refeito o desenho. Sempre, pessoal, no corte você vai desenhar normal nesse sentido, cortante descendo e momento fletor subindo no sentido anti-horário. Vamos partir para análise. Essa distância da força 60, assim como a gente já viu no corte 2, eu conheço. Essa distância aqui é fixa. Tá torto aqui, mas o tracejado, mas vocês entenderam a ideia, né? Essa distância é fixa. O total sempre eu vou chamar de x. Então esse pedaço aqui que eu não sei, porque eu não sei o tamanho do corte, esse vai ser x menos 3. Cuidado aqui! Aqui você tem que fazer a mesma análise para a força de 80. Do ponto A, ela tem uma distância de 4. Se vocês voltarem lá no desenho do enunciado, vocês vão ver. E esse pedacinho aqui, onde exatamente está o corte? Não sei, então não sei quanto mede esse pedaço. Mas como eu vou chamar o total de x, o pedaço desconhecido aqui é o total menos o pedaço conhecido, portanto x menos 4. Vejam que a gente fez a mesma análise aí para as duas forças. Ó, aqui eu sei que é 3, então o restante até o corte é x menos 3. Agora para outra força, aqui em verde, aqui assim ó, eu sei que é 4, então o restante até chegar no corte é x menos 4, tá? Vamos fazer aí a soma das forças no eixo x. Eu nem fiz antes porque essa aqui tá muito bobo, né? Quem é a única força horizontal aí, gente? Sempre é normal, né? Então normal, tadinha, é igual a zero, não tem nem o que falar dela, tá? Se tivesse uma força aqui, cuidado aí que nos outros exercícios tem, vocês teriam que fazer mais elaborado, tal, ia fazer menos essa força aqui, mais normal é igual a zero, e no final ia concluir que normal é igual a essa força. Mas nem do jeito que tá aqui, normal é igual a zero. Eixo Y, novamente, ó, cortante para baixo, não pensa, vai lá e escreve mais V. Quando você estiver fazendo esse exercício na prática, chegou em esforços solicitantes, para cada corte, somou eixo X, você escreve mais normal, depois vai olhar o desenho e pensar. Somatório das forças no eixo Y, você escreve mais V, depois vai olhar o restante e vai pensar. Somatório dos momentos, você escreve mais M, depois vai olhar o restante e vai pensar, tá? Quem concorda com o sentido da V, 60 e 80, então eles são mais. O 40 discorda, tá vendo? Esses dois, assim, o 60 e 80, assim como a V, estão descendo, né? O 40 é o único que tá subindo, é o único que aí é menos. Aqui vai dar 140, somando 80 com 60, né? Somando esses dois, 140, 140 menos 40, 100, positivo. Mas quando você passar pro outro lado, vai ficar que V é menos 100, tá bom? Agora vamos para os momentos, né? Lembra que o total é x e vamos somar momento. Gente, o mesmo desenhinho de sempre, tá? Ó, aqui tá o corte, lembra que agora o corte aqui é o ponto fixo, então esse aqui vai ser o mais. Por quê? Porque o momento fletor tá vindo aqui fora, ele vai bater aqui na barra e se esse é o ponto fixo, ele abaixaria ela. E esse daqui agora é o menos, porque é o que sobrou, tá? Então, de novo, não pensa, vai lá e escreve mais momento, aí você vai ver quais forças girariam, a barra no mesmo sentido. Ó, vou fazer em azul aqui porque é uma cor que eu ainda não usei, tá? Só por isso. O M tá fazendo isso na barra, e se esse cara é o ponto fixo, tanto o 60 quanto o 80 causariam um momento no mesmo sentido. Então, mais 80, ó, porque concorda com o sentido do momento fletor. Essa distância aqui do 80 ao corte, x menos 4. Por isso que eu estou multiplicando 80 vezes x menos 4. Lembra que o M não tem distância multiplicada porque ele já é momento. Agora o 80 tem que ter porque ele é força. Mesmo raciocínio para o 60, ó. Desceria a barra também que a gente chamou de mais, só que a distância total aqui que ele está do corte já é outra, já é x menos 3, como ele é força. Para somar, né, para ver qual momento que essa força 60 causa, tem que multiplicar ela pela distância do ponto fixo, tá bom? 40 também é força, só que o 40 faria a barra, ó, subir. Não tá entendendo? Faz aí com a sua caneta. Segura aí do lado direito, põe seu dedo exatamente no outro extremo da caneta, né, no sentido dessa força, põe seu dedo no meio da caneta no sentido dessa força, você vai entender que tanto 60 quanto 80, considerando aqui ponto fixo, fariam descer e que o 40 faria subir, tá bom? 40 tá a distância total, tá 40 vezes x. Bom, gente, aplicamos a distributiva aí, ó, 80x menos 320, né? Se não tá com dificuldade de fazer a multiplicação de cabeça, faz na calculadora, confere aí, vocês vão ver que vai dar isso aí. 60 vezes x, 60x, 60 vezes menos 3, menos 180. Aqui, ó, aquele passinho em que a gente vai somar todo mundo que tem x, somar algebricamente, ó. 60 mais 80, 140, menos 40 vai dar mais 100x, pode ver, m mais 100x. E da mesma forma também, ó, menos 320 com menos 180, menos 500, tá? Somei aí, ó, os triangulinhos, todo mundo que tem x, somei algebricamente, né? 80 mais 60, 140, menos 40, 100, e menos 320, menos 180, menos 500. A hora que você passar todo mundo pro lado de lá, vai dar menos 100x mais 500 nesse nosso terceiro e último corte. E aí acabou, tá? Por enquanto,
Parece que não finalizou o exercício, achou esse monte de equação e não levou a nada, mas é isso mesmo, tá, gente? Porque eu sei que vocês vão ficar confusos se eu ensinar junto o esforço solicitante e o gráfico. Quando fizer gráfico, a gente vão ficar mais interessantes esses exercícios, tá? Só recapitulando, respostas aí da letra A. HA0, VA 40, VB 100, né? Ó, o VB e o HA estão aí, e aqui tá o VA 40, VB 100, VA 40, HA 0. Nos cortes, corte 1, normal 0, V40 positivo, M40x. Corte 2, normal 0, V20 negativo, M menos 20x mais 180. Corte terceiro e último, N0, como sempre, né? Aqui eu não dei um destaque pro N, ó, mas pode ver que aqui é a resposta também. V igual 100 negativo, M igual menos 100x mais 500, tá bom? Boa sorte, pessoal, bons estudos.